Não sei se já aconteceu com vocês, mas talvez você nem conheça a pessoa, mas você olha para aquela pessoa, pelo jeito que ela age, pelo jeito que ela fala, e você já vê que ela tem uma identidade diferente. Você já pode começar a se perguntar, será que aquela pessoa é cristã? Ela é diferente. Ela age de uma forma que normalmente outras pessoas não agem. Eu espero que já tenha acontecido com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes. E a pergunta de forma introdutória que eu faço para vocês é: você já parou para pensar se a sua vida reflete uma identidade cristã? Será que ao olharem para você, eles veem em você uma identidade cristã? Não, ele é cristão. Ele age de forma diferente. Paulo, nesse texto, ele vai fazer para nós uma grande exortação. Ele nos chama a ver uma vida que de fato mostra essa identidade cristã. Um chamado para morrer o velho homem e um chamado para se revestir de um novo homem. Então, esse vai ser o nosso tema. O caminho da vida cristã. Como nós matamos esse velho homem, morremos com esse velho homem, nos revestimos de um novo homem e caminhamos com o Senhor. Vou procurar aqui separar o texto em 3 partes, para facilitar também a nossa compreensão. Em primeiro ponto, nós estudaremos a morte do velho homem, que se dá do versículo 5 ao versículo 9. Eu lerei para os amados para que a gente consiga ter melhor compreensão. Portanto, faço morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Amém. Paulo ele começa para a gente aqui uma exortação de uma forma muito clara. Ele não dá uma sugestão para a gente. Aqui ele vai falar de uma forma imperativa. Mortifiquem o pecado. Se afastem do velho homem. Não é uma sugestão. Vocês podem fazer isso. Mas é algo que é um imperativo. Ele vai falar para a gente agora o que é essa natureza terrena. Ele vai começar dizendo assim, a prostituição. Essa prostituição aqui é uma imoralidade sexual. É um sexo fora do casamento. É um sexo com uma pessoa de um certo grau de parentesco. E normalmente isso é algo comum para aqueles que vivem nessa natureza terrena, no lamaçal do seu pecado, e não se revistam do novo homem. Ele também vai dizer para a gente sobre a impureza. A impureza, ela é uma influência moral. Um exemplo prático para a gente está numa roda de pessoas que normalmente estão com um falar torpe, sexualizando as coisas. Você pode cair no erro de também falar. Fugir dessa impureza para que você não caia no pecado contra o Senhor. Aquilo que pode atingir moralmente também a santidade de Deus. Ele vai falar também sobre a paixão lasciva. Essa paixão lasciva ela é um excesso sexual. Uma pessoa que vive para o sexo. Vive na perversidade. Isso se dá com pessoas do mesmo sexo. Sexo em grupo. Sexo fora do casamento. Vivendo totalmente para o sexo. Essa lasciva, essa paixão que não tem controle. Descontrolada. Ele também vai falar para a gente aqui sobre o desejo maligno. Que é quando a carne fala mais alto do que o Espírito. É quando a gente peca contra o Senhor. As obras da carne é quando a gente vai contrário à palavra de Deus. Então ele fala, fuja disso. Não deixe com que sua carne fale mais alto. Mas sim, haja com o Espírito. Ele vai terminar dizendo também da avareza. Ter um desejo insaciável de ter mais. Nunca está bom. Quero ter mais, quero ter mais, quero ter mais, quero ter mais. E o seu próprio Deus é esse querer ter mais.
fujam da avareza, porque ela é idolatria. Se você tem muito dinheiro, quer mais dinheiro, quer mais dinheiro, o dinheiro vira o seu Deus. Se você tem muitos bens, você quer mais e mais e mais sem cessar, e você vive somente para isso, ele vira o seu Deus. E isso se torna idolatria. Cuidado com a avareza. Tanto o envolvimento com os pecados sexuais, quanto a avareza, é quando nós deixamos com que a nossa carne haja, e não vivemos pelo Espírito. Um Espírito fortificado pelo Senhor. Mas também Deus é bem claro aqui, que vai nos dizer que, por causa dessas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amados, é muito comum falar que não existe inferno. Pessoas brincam com o inferno. Tem pessoas que falam, eu vou viver da forma que eu quero, quando eu envelhecer eu vou buscar a Deus. Outros já ouvi dizer que vai descer de tobogã se for para viver daquela forma. É muito claro, a ira de Deus já cai sobre essas pessoas hoje, mas na eternidade também cairá. Paulo vai chamar a gente aqui para arrepender. Se arrependam. A ira de Deus virá sobre aqueles que vivem nesse velho homem. Parem de pensar que não existe o inferno. Existe um céu glorioso. Existe uma vida de santificação, existe uma vida de adoração eterna ao Senhor, uma vida de gozo pleno, uma vida de alegria e sem tristeza e sem nenhum requisito da queda. Mas também existe aquela vida que perecerá eternamente no fogo do inferno. O inferno existe. E para aqueles que vivem com essa velha natureza, aqueles que são afastados do Senhor, virá. Da mesma forma que o Senhor é gracioso para salvar eu e você, mas também o Senhor tem a ira justa para mandar aqueles que não o amam para o inferno. O inferno existe. E a ira do Senhor virá sobre também os filhos da desobediência. Por isso o chamado para mim aqui e para você é, se arrependam. Deixem o velho homem para trás. Se revistam de um novo homem. O homem que juntamente com Cristo morreu. E que a morte já não tem mais poder sobre ele. Mas que de fato, hoje vocês vivem para a glória de Deus. Nós andávamos dessa mesma forma. Nós andávamos longe do Senhor. Nós andávamos distante da palavra. Andávamos com nossos desejos, com avareza, com todos os problemas sexuais que nós sabemos que existe. Mas juntamente com Cristo, nós morremos. O pecado já não tem mais poder sobre você e nem sobre mim. Hoje nós vivemos glorificando ao Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós. Também terminamos aqui dizendo que não há mentira e nem falsidade no meio cristão. Não tem como, o pai da mentira é o diabo. A Bíblia é muito clara sobre isso. A mentira e a falsidade, ela é incompatível com a palavra de Deus. Ela é incompatível com aquilo que a gente professa. Se a gente professa que Deus é justo, se a gente professa que Deus é santo, que Deus é o Pai da verdade, que Deus é o Criador de todas as coisas, por que a mentira e falsidade em nosso meio? Paulo também nos exorta mais uma vez. É incompatível falsidade e mentira no meio da igreja. É uma hipocrisia a gente viver dessa forma. Por isso, vivam pela verdade, falem a verdade. Vivam com clareza e glorifiquem o Senhor. Porque se nós fomos renovados com o Senhor, como nós podemos viver em engano? Essa é uma pergunta para que a gente possa refletir durante a semana. Se nós fomos renovados em Cristo Jesus, como eu e você pode viver em meio ao engano? Nós vemos agora, então, que nós temos que matar esse velho homem. Mortificar esse pecado. Mortificar o pecado dia após dia. Lutar contra ele. Pecou? Senhor, perdão. Me ajuda, Pai, para que eu não peque mais contra Ti. Matando diariamente esse pecado, para que a carne não seja mais forte em mim e você, mas que nós andemos pelo Espírito. E agora chegou também o momento da boa notícia, que é se revestir de um novo homem, que se dá do versículo 10 ao versículo 14, que assim nos diz o Senhor.
E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em nós. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Vamos terminar no versículo 13. Revistam-se de um homem novo. Aqui é a nossa boa nova. Um chamado para que a gente mate esse velho homem, mas para a gente se revista deste novo. Então, Paulo aqui vai mostrar para a gente algumas implicações dessa nova identidade, mostrando que as distinções humanas, que o preconceito, que a cultura, o nosso status social, ela não mais separa a gente. Porque a única coisa que nos une, a única pessoa que nos une é Jesus Cristo. Por isso que, por exemplo, quando a gente pega férias e vai viajar para algum lugar e visita uma igreja, e a gente não conhece ninguém. Mas quando a gente chega lá, a gente já conversa como a gente se conhecesse há muito tempo. Se diverte, come juntos. Por quê? Porque a gente é unido em Cristo Jesus. Se nós somos unidos em Cristo, nós temos essa harmonia grandiosa que o Senhor nos concede. Então, agora nós somos unidos. Não é mais uma separação de estado, de país, de continente, mas nós temos um elo que nos une fraternalmente. E nós vamos aprender agora do que nós precisamos nos revestir, né? Ele vai falar compaixão, outras traduções aqui vai ser misericórdia, que é um coração que é pronto para servir. Aquele coração que em todo tempo serve. Então, seja pronto para servir. O seu próximo necessita de ajuda? Sirva. O seu vizinho precisa de alguma ajuda? Sirva. A igreja precisa de ajuda? Sirva. Um coração bondoso está sempre pronto para fazer o bem e não para fazer o mal. Faça o bem. Independente da circunstância, faça o bem. Um coração humilde. O que é essa humildade aqui? É uma simplicidade. Aquela pessoa que está sempre pronta para servir e também entende a sua limitação. Hoje o nosso irmão Lucas fez a liturgia. Hoje eu estou pregando pela graça de Deus. Mas nós somos limitados. Nós não temos capacidade por nós mesmos. E nós temos que entender isso. Isso é um sinal de humildade. Porque nós entendemos que pela graça de Deus, pela direção do Espírito Santo, nós podemos conduzir o povo em adoração e louvor. Não por mim, não pelo Lucas, mas por Cristo Jesus. Mansidão. Aquela pessoa que age com calma, que não cria contenta, mas que ela apazigua a situação. Que ela traz paz, aquele espírito conciliador. Talvez tenha uma intriga aqui, mas a pessoa vem com aquela calma e leveza e acalma toda a situação. Sejam mansos. Também o Senhor vai nos dizer que nós devemos ser longânimos. Essa longanimidade aqui é uma paciência de passar por situações adversas. Uma situação de injustiça, situação de preocupação, de angústia. Mas eles agem com paciência e tranquilidade. Porque eles sabem que um dia o nosso consolo virá. Ajam com tranquilidade. Nós perecemos, passamos por enfermidades, sofremos, mas agem com tranquilidade e paciência. Sejam longânimos, sabendo que um dia Cristo voltará e nós não sofreremos mais. Seremos consolados pelo nosso Criador, pelo nosso Redentor. Em quem nós vemos todas as virtudes? Nós vemos essas virtudes em Cristo Jesus. Cristo, ele agiu com misericórdia, servindo todos e também a nós. Não merecíamos a salvação, nem a vida, mas pela tua misericórdia ele agiu. Ele foi bom, porque deu o maior presente que eu e você poderia receber,
nos deu uma herança eterna. Ele foi humilde. O dono de todas as coisas se fez homem. O dono de todas as coisas foi humilde, não tinha riquezas aqui, aparentemente aos olhos humanos. Ele também foi manso, tão manso que até os mares se acalmaram com a sua voz. Ele teve paciência na injustiça da cruz, onde ele morreu por pecado que não era dele, onde eu e você deveria ser pregado, mas ele esteve lá, com longanimidade, com paciência e também sofrendo a injustiça, para que nós pudéssemos ser justos e para que nós pudéssemos ter vida. Ele também encerra aqui nos dizendo que nós precisamos nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Esse amor, ele é a coroa de todas as coisas. É o que vai aqui unir todos os elos. Se eu e você agir com amor, nós vamos agir com longanimidade, com mansidão, com misericórdia, com humildade e com bondade. Esse amor, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos capacita a viver da forma que Paulo aqui nos descreveu. Então, que a gente possa, de fato, agora se revestir deste novo homem. Então, a gente continua aqui, tendo a caminhada da vida cristã. Nós morremos para o velho homem, nos revestimos deste novo homem, e agora a gente tem uma vida em Jesus, que se dá do versículo 14 ao versículo 17, que nos diz: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Então agora nós temos outro chamado. Um chamado agora é para viver uma vida de paz, uma vida de gratidão, de adoração. Essa paz é a paz de que saber que o Senhor está governando tudo ao nosso redor. O Senhor governa nossas decisões, Ele governa os nossos relacionamentos, Ele governa os nossos corações. Essa paz nos leva também à gratidão. Porque nós sabemos que nós não merecemos, mas que o Senhor é bondoso e nos dá além. Sejam gratos. Agora, revestidos desse novo homem, sejam gratos pelo fato de vocês levantarem, pelo fato de vocês acordarem, respirarem, falarem, trabalhar, ter a família de vocês. Hajam com gratidão nos seus corações. Vivam agora em adoração e louvor. O fundamental também aqui é que a palavra do Senhor habite em vocês. Revestidos agora, essa palavra habita em mim e em você, nos moldando diariamente. Nós sabemos aqui que a palavra, para muitas pessoas, ela é um livro de regra ou prática. Para a gente, não. A palavra de Deus é o próprio Deus, Criador, falando comigo e com você. É o nosso contato pessoal com o Senhor. Toda vez que nós abrimos a palavra do Senhor e lemos ela, é Deus falando conosco, nos exortando, nos moldando, nos santificando e também nos ensinando a levar uma vida de alegria, de gratidão, de esperança. Adorem ao Senhor a todo tempo. Cante louvores, hinos, cânticos, salmos a Deus. Assim como nós fizemos, cantem ao Senhor. Hajam com alegria, hajam com gratidão e também hajam com esperança. Em breve, Cristo voltará para nos buscar. Então, as nossas dificuldades aqui serão passageiras. Mas para aqueles que mataram o velho homem, que se revestiram de novo, tem a esperança de uma alegria eterna. Sendo assim, tudo que nós venhamos a fazer,
que nós possamos fazer para a glória do Senhor. O nosso trabalho, os nossos relacionamentos, uma ajuda em casa, uma ajuda no trabalho, as mulheres com as suas atividades, o cuidado com as crianças, o cuidado com a igreja, o serviço aqui com os cânticos, com o cuidado espiritual dos nossos irmãos, com a nossa manutenção do templo. Façam para a glória do Senhor, com gratidão no seu coração e uma grande adoração a Deus. Então nós aqui vamos caminhar para algumas conclusões. Esse texto ele nos chama para viver uma vida que nos traz uma identidade. Vocês viram que agora a gente tem uma identidade cristã. Se eu vivo com bondade, com mansidão, com gratidão, com compaixão, com misericórdia, com longanimidade, eu começo a criar em mim uma identidade que todos que estão ao meu redor veem. E isso também faz com que a gente cumpra até mesmo o mandato em Mateus, que vai nos dizer para a gente pregar. Preguem com os lábios, mas também preguem com a vida de vocês. Vocês agora são revestidos. Nós somos chamados aqui para mortificar o pecado. Reconhecemos aqui que a morte do Senhor, nós morremos juntamente com Cristo e nos unimos a Ele para que sejamos novos homens, novas mulheres, novas crianças. Longe dessa vida terrena, longe desse lamaçal do pecado sexual, longe daqui, como ele vai dizer para a gente, dessa ira, dessa indignação, dessa blasfêmia, dessa linguagem obscena. Por isso é importante também observarmos o nosso falar. Um cristão falando palavrões e linguagens obscenas, sexuais, está completamente errado. Fujam dessas coisas. Fujam da maldade, não queiram mal, mas queiram bem. Agora vocês não estão mais no lamaçal do pecado, mas agora vocês estão agraciados pelo Espírito Santo do Senhor, que os capacita em todo o tempo. Ele também vai nos chamar a revestir de um novo homem. Revestir de um novo homem é viver como Cristo. Somos criados à tua imagem. Vivam como Cristo viveu. Vivam servindo a Deus em todo o tempo. Vivam com temor, com sabedoria. Vivam para a glória de Deus. Lembre-se, o velho homem não existe mais. Agora você é chamado a viver de outra forma. Vivam também uma vida de paz, uma vida de gratidão e adoração, sendo guiados pela palavra de Deus, para que nós possamos viver pela glória dele. Amados, esse texto ele vem de encontro aos nossos corações. Ele tanto mostra que para aqueles que não amam o Senhor, haverá ira, mas também mostra que aqueles que amam a Deus são moldados, vivem em gratidão, vivem como Cristo, porque são criados à sua imagem. Que tanto eu, Leonardo, quanto cada um de vocês, possam viver de tal forma que todo mundo, por onde é que vocês andem, veja em vocês e em mim a identidade de Deus. Essa identidade cristã, essa identidade de uma vida vivida por meio do Espírito Santo, uma vida que viva conforme Cristo viveu e para a glória de Deus. Que a nossa igreja tenha uma identidade. A identidade de bondade, de mansidão, de longanimidade, de misericórdia, compaixão, de amor, de unidade. Que tenham essa identidade. E que essa identidade ela possa glorificar ao Senhor. E que ela possa fazer ainda mais a palavra de Deus reconhecida. Que as pessoas possam se achegar aqui pela forma como que a gente vive. E não por outras coisas que hoje é comum, né? São chamados por shows e tudo mais. Mas que somente sejam chamados pela palavra de Deus. Porque é ela que nos ensina a viver da forma que o glorifica. É porque é ela que nos ajuda a se revestir do novo homem. É porque é ela que nos ajuda a viver em paz. É porque a palavra do Senhor é quando o Senhor fala conosco e nos molda. Ela é fundamental. Se revistam, se arrependam e vivam em paz e gratidão. Que Deus os abençoe. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor veio de encontro aos nossos corações.
nos chamando, ó Pai, a fugir, ó Pai, de todo o nosso pecado, a deixar a nossa velha natureza, ó Pai, e a viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Obrigado, ó Pai, porque pelo Teu Espírito Santo o Senhor tem nos revestido, ó Pai, deste novo homem que juntamente com Cristo nasceu, Pai. Que possamos viver, ó Pai, em grande harmonia, com bondade em nossos corações, com misericórdia, com amor, ó Pai, com serviço. Que o Senhor, ó Pai, também nos ajude a viver em paz, com gratidão, sabendo que o Senhor tem feito muito além do que nós necessitamos e merecemos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, continue edificando o Teu povo, que o Senhor continue vindo de encontro aos nossos corações, e que todos nós possamos ter uma identidade, ó Pai, a identidade de Jesus Cristo, a identidade para que a Sua palavra seja proclamada através do nosso viver, ó Pai, dos nossos lábios, do nosso corpo, do nosso andado, ó Pai. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja adorado, glorificado, ó Pai, como é devido. Que o nome do Senhor seja agradecido e que o Senhor fale conosco diariamente através da Tua bendita palavra, para que possamos, ó Pai, viver totalmente para o Senhor. Nós temos a esperança, ó Pai, de que um dia nós não pereceremos mais, mas que viveremos, ó Pai, eternamente alegres ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, com essa identidade que nós criamos, ó Pai, que possamos trazer novas pessoas para o Senhor. Que as pessoas conheçam, ó Pai, venham conhecer a Tua palavra, para que não sejam lançados ao fogo do inferno, mas que eles sejam, ó Pai, também agraciados como nós fomos, de viver eternamente com o nosso Rei. É em nome dEle que nós oramos. Amém.